A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero relatar para os irmãos como que Deus me curou da depressão. Sim, eu, cristã, firme com Cristo, na presença do Senhor, e eu fui acometida com uma depressão. Por 2 anos eu fiquei nessa situação. Mas antes de eu falar como o Senhor me curou, primeiro eu quero dizer como ocorreu, eu quero contar como ocorreu essa depressão na minha vida. E tudo aconteceu em 2019. Antes do vírus da Covid-19 chegar no Brasil, eu estava em casa e eu estava vendo uma reportagem e aquela reportagem estava falando exatamente sobre o vírus, que era possível esse vírus vir para o Brasil. Aí eu já fiquei meio assim, pensando. Aí eu peguei e saí da internet e o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo, falou, se prepare, porque o vírus virá. E ele falou comigo, faça uma campanha de 33 dias de oração, porque eu vou te livrar, eu vou te proteger, eu vou te imunizar, eu vou livrar a sua casa. E ali eu obedeci imediatamente, eu obedeci a voz do Espírito Santo. E durante o percurso desta campanha de 33 dias de oração, a qual estava obedecendo a voz do Espírito Santo, eu tive 2 visões. A primeira visão, eu estava olhando para os céus e eu via uma frase escrita nos céus, só que estava escrito em hebraico e eu não conseguia ler. Eu tentava ler, eu fazia de tudo para tentar ler o que estava escrito e eu não conseguia. Então eu falava com Deus, eu falava com o Senhor, Senhor, traduza para o português para que eu possa ler, porque eu não consigo entender. Então o Senhor passava a mão assim e ele traduzia do hebraico para o português e estava escrito, Jesus está voltando. Glória a Deus. E ali eu recebi aquela visão, eu recebi aquela revelação. E então, passados dias, eu continuei na campanha, orando, pedindo proteção e livramento, que o Senhor viesse guardar a minha casa, meus filhos. E então, irmãos, o Senhor me deu outra visão. Eu estava na igreja, a Igreja Assembleia de Deus, onde eu congrego, e então ali se levantava 2 obreiros. E ele me pedia licença. Esses 2 obreiros, ele dizia, com licença, nós vamos precisar fechar as portas. E eu peço que vocês saiam. E nós saíamos de dentro da igreja. Eu já saía triste, muito angustiada de dentro da igreja, sabe? Aí eu saí para fora, aí assim na frente da igreja eu ficava olhando para o céu. Quando eu olhei para o céu, os irmãos, eu via 3 anjos. E esses 3 anjos, eles não eram varão de guerras, não eram anjos guerreiros, eram anjos pequenos, em forma de crianças, sabe? Crianças mesmo. E aqueles 3 anjos, eles vinham descendo do céu. E um vinha na minha direção. Aí quando esse anjo, aleluia, veio em minha direção, irmãos, ele parou diante de mim e ele se lançou no chão. Quando ele se lançou no chão, ele se transformou em uma caixa. Tipo, em uma caixa de presente, sabe? E aí eu peguei aquela caixa, assunto só, que mistério. Eu peguei aquela caixa e eu comi. Quando eu comi aquela caixa, eu comecei a vomitar. Aí passou a visão. Depois, o Senhor também me mostrou um bebê nos céus e eu achava lindo aquele bebê. Eu achava lindo e eu queria para mim aquele bebê, eu achava lindo, eu queria tirar foto e eu ficava muito feliz, muito feliz mesmo de ver aquele bebê lindo, lindo no céu. E então o Senhor, aleluia, me deu essa visão. Passado 1 mês, a minha regra menstrual atrasou e eu engravidei. Eu engravidei durante a pandemia. E foi nesta gestação, durante a gestação e depois da gestação que eu entrei em depressão. Porque eu via que todo mundo ali morrendo, um monte de gente morrendo, sabe?
e as pessoas sofrendo, se lamentando, e eu ficava me angustiando, e eu ficava pedindo para morrer também. A minha depressão, ela foi muito profunda, foi uma depressão muito forte. O inimigo falava na minha mente. Eu estava na igreja, estava firme na igreja, irmãos. E o inimigo, ele tentou de tudo para destruir a minha vida e a vida da minha filha, que já estava no meu ventre. E ali o inimigo falava, às vezes eu estava andando na rua, o inimigo mandava se jogar na frente do carro, grávida. Você vê como que o inimigo não presta. Satanás, ele é astuto. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele falava. Teve uma vez que aconteceu, eu estava tão angustiada, era uma angústia tão profunda, porque eu não conseguia me alegrar com aquela gestação, eu não conseguia ficar feliz com aquilo, eu não queria, ao mesmo tempo que eu queria, eu não conseguia, eu não me achava capaz de dar vida, de gerar vida em um tempo de luto, em um tempo de morte, em um tempo onde a maioria estavam descendo à sepultura, e eu não me achava capaz de gerar. Então, eu queria morrer também, eu queria, sabe, e eu falava para o Senhor, eu ficava angustiada, eu chorava, eu ficava trancada no quarto, eu cheguei a ficar no quarto sem querer sair para lugar nenhum, sabe? Perdi o desejo de fazer as coisas na casa. Crente, irmãos, e o Espírito Santo falava, mesmo assim o Espírito Santo falava comigo. A Bíblia nos diz que Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E ali eu vi que realmente, no momento angustiante da minha vida, no momento mais tenebroso, depressivo, o Espírito Santo sempre estava lá para me dar livramento. E teve uma vez também que eu já grávida, eu tomei um monte de remédio, sabe? Fui na coisa de remédio e ali tomei bastante ali, né? E graças a Deus, Deus deu o livramento, não aconteceu nada, para a glória de Deus. A menina ficou bem, não senti nenhuma dor de cabeça, nenhuma tontura. Foi livramento de Deus, era o inimigo lutando fortemente contra a minha vida. E ali, graças a Deus, foi passando-se os tempos e até completar os 9 meses. Quando completou os 9 meses, estava bem angustiada, muito triste, não conseguia ficar feliz com nada, sabe? Alguns parentes morreram, conhecidos morreram, e quanto mais ia aumentando o número de mortes, mais eu ia me angustiando, mais eu ia entrando em depressão, mais eu queria morrer também, mais eu queria sumir da face da terra também, porque a Bíblia nos diz: chorai, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E eu vendo a dor do meu próximo, eu ficava angustiada. Eu vendo a dor das pessoas, o lamento das pessoas, eu ficava triste, a minha alma ficava profundamente abatida, profundamente, sabe, doente por dentro. E então, chegou no dia de eu ganhar minha filha, 9 meses, e no dia eu estava muito abatida, muito abatida, muito abatida. E durante a gestação ali, foi o Senhor que foi me sustentando, porque eu não queria nada da vida, sabe? Eu queria morrer, era a única coisa que eu queria, era só isso. E teve uma vez que eu fui fazer a ultrassom para descobrir o sexo da criança, e quando eu ouvi o coração da criança batendo, eu chorei. Mas eu não sei por que eu chorei. Eu não sei por que eu chorei. Eu vi a vida, eu vi o coração bater, sabe? E aquilo ali me emocionou por dentro. Só que eu não sei se eu chorei de tristeza ou de alegria, porque eu estava passando por um momento de turbulência emocional. Uma turbulência emocional muito grande dentro de mim. No dia que eu fui ganhar a menina, nós fomos para o hospital, eu com meu esposo, muito abatida, muito abatida. E a minha alma doendo por dentro, sabe? E o Senhor falou comigo. O Senhor falou para mim: filha, fica em paz. Tudo isso já está passando na sua vida. Hoje, antes de completar meia-noite, a sua filha vai nascer. E realmente, irmãos, quando foi 11 e pouca da noite, antes da meia-noite, Jesus disse, antes de bater a meia-noite,
a sua filha vai nascer. A menina nasceu, para a glória de Deus. Hoje, a minha filha tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora em agosto. E depois que a menina nasceu, eu ainda continuei, a depressão continuou. Aí eu fui pedir ajuda médica, né? Eu fui pedir ajuda médica. E aí os médicos falou para mim que eu ia ter que tomar remédio pro resto da vida, porque eu estava passando por um momento difícil, um descontrole emocional muito grande, sabe? Muita angústia, muita tristeza, muita depressão mesmo. Eu não sentia vontade de viver. Eu tinha recebido algo precioso da parte de Deus, mas parece que aquilo não conseguia me alegrar. Eu não conseguia me alegrar com aquilo. Aí eu fui pro médico, fui pedir ajuda médica, né? E aí a médica passou remédio para mim. Passou uns remédios para mim. Irmãos, quando eu comecei a tomar o remédio, parece que a angústia foi piorar mais ainda. Parece que aquela coisa ruim que eu estava sentindo, parece que se multiplicou quando eu comecei a tomar os remédios. E eu vi que aquele negócio ali não estava normal. Ao invés de me melhorar, estava me piorando. E a médica falou para mim que eu ia tomar pro resto da vida aqueles remédios. Irmãos, é horrível ter depressão. Só quem sabe, aleluia, só quem já passou sabe o quanto é difícil, o quanto é ruim passar por este momento tenebroso da vida. Porque é um momento que eu entrei em uma batalha espiritual muito grande. Porque o inimigo, aleluia, falava fortemente na minha mente que eu ia morrer, que era para mim morrer, que eu tinha que fazer alguma coisa para mim morrer, sabe? E ali, irmãos, todo mundo foi pegando Covid, e eu queria pegar também. Eu queria pegar para me morrer logo também, sabe? E aí eu tinha lugar que eu ia até sem máscara, eu nem me protegia, porque eu queria pegar mesmo para morrer. E então, o que aconteceu? O Covid chegou que a gente morava tudo junto, assim, sabe? Eu com a minha sogra, era tudo em um só quintal. Não era tudo junto na mesma casa, mas era tudo dividido um quintal só. E então o meu cunhado pegou, a minha sogra pegou, e quando chegou na casa deles, que era do meu lado, eu senti algo muito estranho. A minha filha já tinha nascido já. Então eu senti como se eu tivesse levado um soco, sabe? Assim, nos meus pulmões. Como se eu tivesse levado um soco bem forte nos meus pulmões. Aí eu falei assim no pensamento, meu Deus, o que é isso? E aí eu já pensei, é o vírus. Mas aí o Senhor falava comigo, eu te imunizei, lembra da campanha? Eu te imunizei com meu sangue, você não vai pegar. E então, irmãos, ali eu comecei a cuidar da minha sogra, eu cuidei dos meus parentes que estavam ali tudo, sabe? E graças a Deus, eu não peguei Covid, não peguei de jeito nenhum. Os meus filhos não pegaram Covid, o único que pegou Covid foi só meu esposo, mas Deus deu livramento, não precisou ficar internado, nada. E eu dormia com meu esposo e eu não peguei. Por quê? Porque eu senti o cuidado de Deus. Eu senti a proteção, a cobertura espiritual de Deus muito forte durante este percurso. E então, teve um dia que eu estava sentado também na minha cama, em casa, e ali, sabe, todo mundo morrendo, um monte de gente morrendo, família, parente, conhecido, e ali eu me angustiava. E ali eu ficava triste, ali aquele negócio, aquela angústia parece que se dobrava dentro de mim. E então eu senti um desejo muito forte, assim, sabe, de tirar minha vida. Muito forte mesmo. Minha filha já tinha nascido. E então, eu lembro que quando veio esse desejo muito forte mesmo, irmãos, eu lembro que o Senhor Jesus, ele falou ao meu coração. Ele bradou ao meu coração como um pai fala ao filho. E ele disse para mim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para te dar vida e vida com abundância. Irmãos,
a partir daquele dia, a minha história mudou. A partir daquele dia que Jesus falou isso comigo, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu dei vida para sua filha e eu dou vida para você. E então, irmãos, eu falei com Deus, Senhor Jesus, se realmente é o Senhor que está falando comigo aqui, e se realmente, como está escrito, e o Senhor está falando comigo aqui, se o Senhor veio para mim dar vida e vida com abundância, repreende este espírito de morte, esse espírito de angústia, de depressão que está na minha vida. Senhor Jesus, se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu vou testemunhar na igreja. Eu prometo, Senhor Jesus, que se o Senhor me curar dessa depressão, dessa angústia profunda, dessa dor na minha alma, no meu coração, eu prometo para o Senhor que eu vou testemunhar. Irmãos, passou-se ali uma semana, depois de uma semana, eu não sentia mais nada. Deus me curou da depressão. Deus repreendeu aquela opressão maligna que estava sobre a minha vida. Deus, ele repreendeu aquela angústia, aquela tristeza. E eu parei de tomar aqueles remédios. Só tomei 3 meses. Só 3 meses. E o médico disse que eu ia tomar pro resto da vida. E graças a Deus foram só 3 meses. O Senhor me libertou. O Senhor me curou. E o Senhor repreendeu aquela angústia. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque Ele cura. Ele repreende espíritos depressivos, espírito de ansiedade, síndrome do pânico. O Senhor Jesus, ele repreende o espírito da morte para dar vida e vida em abundância. E hoje eu trago esse relato aqui para os irmãos. E foi neste momento que eu mais senti o cuidado de Deus, que eu mais percebia o quanto Deus estava presente nos momentos de angústia. Teve uma vez, irmãos, que eu estava muito angustiada, muito angustiada, muito angustiada. E o Senhor Jesus usou uma criança para me abraçar. Para me abraçar, sabe? E dizer que Ele estava comigo. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é poderoso. Eu me emociono de contar isso porque o que Deus fez na minha vida e continua fazendo é algo extraordinário, é algo lindo. Então Deus cura, irmãos. Se nós colocarmos a nossa fé nele, confiar nele, Deus cura. Deus repreende as enfermidades. Os espíritos de enfermidade, ele repreende. Ele é a própria cura. Ele é a própria cura. Aquilo que a medicina não faz, ele faz. Aonde a medicina não toca, ele toca. Aonde a medicina não vai, ele vai. E eu deixo relatado aqui. E que esse relato possa aumentar a sua fé. E que você possa confiar, aleluia, que Deus, ele é poderoso para te curar e te entregar a vitória. Amém? Que Deus te abençoe.